Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar fazendo uma síntese do módulo 4, onde nós abordamos o tema sobre crise de valores. Então nós percebemos essa crise de valores, nós visualizamos essa crise de valores em nossa sociedade, como a nossa sociedade ela tem enveredado por este caminho tão difícil, onde existe uma inversão dos verdadeiros valores, onde existe aí, onde os valores verdadeiros, aqueles que nós professávamos como valores verdadeiros, sendo deixados de lado, sendo deixado aí em segundo plano. Por quê? Por causa que nós vivemos numa sociedade, uma sociedade capitalista. E nessa sociedade capitalista, os bens materiais, eles tomam o primeiro lugar na pirâmide. Eles passam a ter valores supremos, eles passam a ter uma grande relevância, eles passam a ser, eles passam a nortear as nossas escolhas e as nossas decisões. E aí a nossa sociedade ela fica à mercê dessa situação. Então a nossa sociedade, em grande parte, ela tem contribuído para isso, para essa crise de valores. E a proposta é que os nossos comportamentos eles sejam inseridos, né? Eles deveriam estar inseridos num contexto, num ambiente onde a sociedade ela possa valorizar os bons comportamentos, os bons valores. E nós vemos aí que quando esses valores eles não são a bússola, eles não orientam, eles não dão um norte na sociedade, no modo de conviver. Por outro lado, a sociedade ela entra por um caminho muito difícil, um caminho onde ela tem outro tipo de comportamento, um caminho onde ela tem um comportamento do interesse, do lucro fácil, da esperteza, da desonestidade. A sociedade ela passa a encarar a desonestidade como algo normal, como algo que deve ser praticado. Esse lucro fácil, que é o lucro fácil, independente da maneira de onde ele está sendo obtido, se ele está da forma como ele está sendo obtido, se ele está sendo obtido através de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Esse comportamento, nosso comportamento, será que ele está sendo um comportamento sadio? Será que ele está sendo um comportamento onde nós podemos dizer que o nosso comportamento é um comportamento onde nós empregamos os verdadeiros valores? E nós vemos tudo isso aí. Nós destacamos também que os mecanismos sociais, eles deveriam ser mecanismos que trouxessem uma direção para a nossa sociedade, que trouxesse um norte para a nossa sociedade, que ditasse realmente os verdadeiros valores. Mas eles não conseguem fazer isso. Eles não conseguem ser aí um mecanismo que venha trazer essa direção. Por quê? Porque eles estão inseridos nesse contexto de crise. Eles estão inseridos nessa modalidade de uma inversão de valores. E aí nós vemos que a família, a escola, a igreja, o Estado, que deveriam ser instituições que deveriam trazer uma orientação, que deveriam construir uma sociedade sólida, com valores sólidos, com valores verdadeiros, essas instituições não conseguem fazer isso mais. Por quê? Porque elas se alienam do seu papel por causa da inversão de valores, da crise que foi instalada, que está sendo instalada. E aí nós abordamos também a questão que quando nós invertemos os valores, existe uma instalação da crise. A crise se instala, porque onde existe inversão de valores, existe uma crise. Porque a sociedade ela passa a enxergar a violência como algo normal, como algo aceitável, como algo que pode ser praticado,
como algo que pode ser vivenciado. E aí nós vimos um outro detalhe também, onde a corrupção ela passa a ser um modo de viver, ela passa a fazer parte da cultura. E nós vemos aí, percebemos essa corrupção no mais alto escalão da nossa sociedade, onde as pessoas não se importam mais em ser chamado de honesto, em ser chamado de desonesto. Para isso elas não dão importância mais a isso. Para elas isso já é algo normal, isso é algo aceitável. A corrupção virou moda, onde as pessoas usam as frases dizendo que não há problema roubar desde que faça alguma coisa. Então a gente vê aí que nessa sociedade aí existe essa crise de valor por causa desse detalhe. Porque onde existe a crise de valor, as pessoas não conseguem mais distinguir entre a verdade e a mentira, entre a honestidade e o roubo, entre o respeito e o desrespeito, entre respeitar as diferenças. Elas não conseguem mais ter uma linha divisória nessas questões. E aí nós vemos que a generalização dessa inversão de valores na sociedade, ele vem cada vez mais mostrando que as pessoas elas passaram a dar mais interesse escusos, aos interesses escusos do que a honra. Elas passaram a valorizar os seus próprios interesses independentemente da honra. Elas não importam mais em ser chamado de pessoas honestas. Elas não querem mais isso. Por quê? Porque o interesse capitalista, o interesse da riqueza, o interesse do consumo, de querer para si, do individualismo, passa a dominar a vida dessa pessoa. E a dignidade, o respeito passa a ser deixado de lado. Ele passa a ser trocado por um valor egoísta. E aí nós vemos que o individualismo e o egoísmo, eles parecem imprimir a marca dominante desse comportamento doentio, esse comportamento coletivo, que é um comportamento doentio. O individualismo, onde as pessoas pensam em si próprias, onde as pessoas querem as coisas para si próprio. Um governante, ao invés dele assumir um poder público para lutar em favor da sociedade, que foi para isso que ele foi colocado lá, foi para lutar em favor da sociedade, foi para defender os interesses públicos, para o bem comum do povo, ele passa a defender os seus interesses. Ele só vota num projeto que vai beneficiar a sua próxima candidatura, que vai trazer uma visão melhor para ele. Então nós vemos aí essa inversão de valores aí impregnada muitas vezes no meio político da nossa sociedade. Então nós podemos perceber isso de uma forma bem clara, essa inversão de valores. Nós como educadores, nós como professores, nós como defensores dos valores morais, dos valores éticos, nós não podemos nos calar. A sociedade, os órgãos defensores do interesse próprio, da autopromoção, eles querem calar a sociedade, eles querem calar os verdadeiros valores, eles querem que a instituição, a instauração na inversão de valores estejam a cada vez mais alastradas na nossa sociedade. E todos nós conseguimos perceber isso, nós conseguimos perceber de forma bastante clara isso presente na nossa sociedade. Então é preciso que nós nos posicionamos sobre isso, onde nós podemos amenizar essa crise. Não vamos dizer que vamos acabar com ela, porque uma vez que a sociedade ela se mergulha nessa inversão de valores, eles passam a não saber mais, não diferenciar mais o que é certo, o que é errado. Eles passam a não ter mais o norte, a não saber mais diferenciar
aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Elas não conseguem mais ter uma definição do que pode ser feito, né? Elas não conseguem mais a entender essa diferença entre o certo e o errado. Por quê? Porque já se instalou a crise, né? Ela está mergulhada numa situação onde não há mais retorno. Então é preciso reverter isso. Nós vemos uma cultura, nós vemos uma sociedade envolvida em valores capitalistas, apenas pensando no acúmulo das riquezas e abandonando os principais valores, o valor da honestidade, o valor da solidariedade, o valor da liberdade. E esses valores, eles têm se perdido ao longo do tempo. Nós vemos aí as propinas, né, o apoderamento, né, daquilo que é público se tornando individual, onde as pessoas elas têm um comportamento apenas do interesse, da sua valorização própria e acabam esquecendo do próximo, acabam esquecendo, não é, da necessidade do próximo. Então nós, como fazemos parte dessa instituição da família, nós estamos inseridos aí também na escola, professores que estão inseridos nesse ambiente escolar, nós os líderes religiosos e você que faz parte aí também do Estado, nós temos que pregar os verdadeiros valores, nós temos que construir valores que venham orientar a nossa sociedade. Então que você